Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, enquanto o caminhão vai passando, tem outro ali fazendo barulhinho, mas é por tempo limitado. Daqui a pouco ele vai embora. Acho que ele foi comprar um bilhete aí na estação. Jogo rápido, porque ele parou aqui em lugar que pode ser perigoso, porque tem pouco espaço. Tá vendo? Os caminhões chegam e tem que passar bem devagarinho. E esse barulho é o barulho dos freios. Eu vou contratar um editor para tirar esses incômodos do vídeo, por favor. Enquanto isso não aconteça, tenha paciência. É com muito carinho e dedicação que eu preparo esses vídeos. Olha lá, o motorista tá entrando na caminhão, na boleira, e já vai embora, vai parar o barulho, tá vendo? Olha lá. Acho que ele foi pegar uma passagem. Entrou na boleia, vai desligar a sirene. Pronto. Esse é um caminhão grande, 26 metros. E ele está transportando algo líquido. Não sei se é água ou se é óleo. Acho que óleo não é, porque geralmente os caminhões de óleo, eles são de aço inox. Apesar que esse parece de aço, mas quando é aço inox, eles vêm inoxidável por fora também. Não sei. Mas ele já está na boleia, mas não desligou ainda a luz do pisca-alerta. Esperar um pouquinho, né? Trenzão passando lá atrás, tá vendo? Essa é a grande estação de trem, Antônio João. E esse barulhinho da estação é porque antigamente não tinha essa ponte que o senhor está vendo aqui, ó. Então existia aqui o que nós chamamos de passagem de nível. É onde a rua ela passa nivelada com os trilhos do trem. Então quando você ouviu essa sirene, quer dizer que a cancela vai fechar e os carros têm que parar. Pedestres também. Mas se temos a ponte, inclusive temos uma passarela de aço bem feita ali, porque ainda a gente continua ouvindo essas sirenes? Porque a iniciativa pública, o poder público, achou por bem manter a nostalgia da cancela. Então os carros passam por cima da ponte, mas os pedestres não. Os pedestres preferem escolher o portão, porque ao lado da cancela de carros tem o portão de passageiros. Os pedestres, eles continuam passando por esse portão. É por isso que de vez em quando você ouve o sininho tocar, quer dizer que o portão vai fechar e os passageiros correm para atravessar a passagem de nível. É isso, explicação dada. Hoje, nos grandes profetas maiores, nós vamos comentar o capítulo 45, que por coincidência, como ontem, equivale ao fascículo 45 da nossa série. Desculpa. Ontem fizemos o fascículo 44, que coincidiu com o capítulo 44 de Isaías. E hoje, coincidentemente, faremos o fascículo 45, que coincide com o capítulo 45 de Isaías. Como introdução, eu quero dizer para você que... Bom dia, cavalheiro. Tudo bem? Quero dizer para você que se você ficou meio confuso ontem com a missão de ontem, por favor, não se assuste.
Faça como Naamã. Se você está ligado a uma instituição que você identificou como idolatra, não se desespere, porque o Senhor trabalha com todos. O mundo todo é o campo do Senhor. Então, se o Senhor alcançou Naamã, o general assírio, que estava subjugando o povo de Samaria, e deu cura a ele, e mesmo convertido ele falou: olha, eu estou certo, profeta, que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Eu estou certo que para ir ao céu eu preciso do carimbo 7, que é o sinal de Deus. Então o que eu digo? Eu quero duas coisas, ele pediu ao profeta. Me dá uma carreta de areia da sua sagrada terra e permita-me, ou excusa-me, perdoa-me, porque eu sou o servo lá do grande imperador da Assíria, ou da Síria, Síria. E ele tem uns deuses estranhos lá, ele é idolatra. Como eu sou general dele, nos rituais eu vou ter que fazer menção aos deuses dele. E eu não estou pronto ainda para abandonar isso. Permita-me que eu proceda assim. O profeta não respondeu nada concernente a isso. Então ficou subentendido que o general ainda não tinha se convertido completamente. Ele tinha se convertido, mas ele ainda estava naquele governo pagão da Síria, e ele, como alto general, ele continuou participando dos rituais lá dos seus deuses. Então, meu amigo, trocando em miúdos, se você pertence a uma denominação que você identificou como idolatra, não fique preocupado. O Senhor não é tirano, Ele quer que todo mundo se salve. Entende? Eu, quando saí de uma instituição que eu identifiquei como idolatra, eu saí pelas portas do fundo. Sério. Eu não tinha nenhum cargo que me segurava lá. Eu não era diácono, não era ministro, não ajudava na missa. Não lembro, acho que eu nunca fui coroinha. Então, eu simplesmente saí. Mas eu não deixei rancor da minha igreja mãe. Pelo contrário, mesmo depois de batizado, convertido, agora eu estou fazendo uma confissão aqui. Sempre que eu ia à minha cidade, eu ia à matriz Maria, mãe da igreja. Tá lá, na Bela Paranavaí. Sim, eu morava do lado da igreja, que na verdade era uma congregação das igrejas. E a matriz era lá na central de São Sebastião. E o bispo, não lembro o nome do bispo agora, um tiozinho, não sei se Espínola ou se foi o bispo anterior, porque antes dessa mudança nós estávamos fazendo a primeira comunhão. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos, talvez 15, não lembro mais. Acho que meus irmãos devem lembrar. E então a catedral ia sair da igreja São Sebastião e ia passar para a capela lá, Nossa Senhora das Dores, acho que eu lembrei, que passaria a ser Maria, mãe da igreja, e que ganharia uma grande construção, e o bispo passaria a morar lá. E isso aconteceu. Por que estou falando isso?
Porque eu não trago mágoa da minha igreja mãe. Não. Provavelmente as pessoas envolvidas na liturgia diária, elas não sabem disso. Os padres com certeza sabem, porque eles são filósofos, são teólogos, e eles conhecem a história. Mas os ministros, os diáconos, eles passam e vão passando. Inclusive, aliás, quando eu participei da minha primeira comunhão, quando eu fiz a crisma, ainda foi na matriz antiga de São Sebastião. Interessante que foi um evento. Mamãe fez calça nova, camisa nova, sapato novo. Então eu me lembro que acho que foram nós três que fomos crismados no mesmo dia. Lembra? Os 3 irmãos mais novos. Eu acho que a mais novinha ainda não estava ainda no bojo. Mas com certeza nós 3 acho que estávamos. E aí nós fomos fazer a primeira confissão. Eu estava sendo diplomado na catequese. E confesso que fiquei estupefato. Eu sabia que ia falar com o bispo. Mas o bispo, na nossa cabeça, na minha cabeça, era aquele senhor vestido com uma roupa talar. Desculpa. Caiu a palavra aqui no chão. O bispo era aquele senhor vestido de roupa talar, uma veste vermelha, com uma mitra na cabeça. Era essa a imagem que eu ia ver. Quando chegou lá, e era muita gente, a escola toda estava se confessando naquele dia, porque a escola toda ia participar da primeira comunhão. Era um evento na cidade. E aí, quando eu caí na sala do bispo, ele estava sentado numa cadeira mais afastado e tinha uma cadeira mais ou menos 1 metro ou 2 de distância. Eu me sentei ali. Não sei se ele mandou ou não. E aí, não falei nada, fiquei olhando para ele, morrendo de medo. E surpreso, porque o que eu vi? Um velhinho vestido em roupas comuns. Ele não estava nem de batina. Ele estava vestido assim, um senhor vestido, tiozinho. Aí eu fiquei olhando aquilo, assustado. Então eu esqueci todas as lições que eu tinha aprendido na catequese. E ele falou: meu filho, conta os seus pecados. Na minha inocência infantil, eu falei: que pecado? Eu não tenho pecado. Aí o bispo deu uma risada assim e falou, até rindo assim mesmo, como um pai ouve uma piada do filho, uma graça do filho e ri. Aí ele começou a me ajudar, porque a confissão ela não poderia. Bom dia, jovem. A confissão não poderia ultrapassar acho que 1 minuto. E aí ele falou: você não mentiu para sua mãe, você não fez isso, você não... Sabe aquelas traquinagens de criança? Não brigou com sua colega na escola? Eu falei: isso eu fiz. Aliás, eu briguei pouco na escola, mas levei umas poucas e boas. E foi aí, e passou passou a confissão. Aí fomos lá, eu não lembro onde foi que eu tomei a primeira comunhão. Foi lá também, mas eu não lembro se foi no bispo ou se foi com outro padre ou auxiliar ali.
Eu não lembro dessa cena. Mas o interessante aqui é que eu não tinha pecado. E de fato eu não tinha pecado. Apesar de já ter idade, ser adolescente, eu não tinha a vivência maliciosa que nossas crianças de 8 anos hoje têm. Para você ter ideia, só para ilustrar como é isso, eu acho que nessa época eu ainda não tinha televisão em casa. Fazia pouco tempo que a luz elétrica tinha chegado no meu bairro. Eu posso estar confundindo umas coisas com outra, mas a minha vivência era de casa para a escola, da escola para casa. Eu acho que eu já tinha pelo menos uns 13, 14 anos, eu não lembro mais. Mas eu era pouco mais que uma criança. Eu sempre tive esse espírito de menino. Estava lendo a lição. Antes de comentar aqui, a gente tem que ler, tem que ouvir. E Deus está reclamando sobre os ídolos, não é? Ele fala, os ídolos você tem que carregar. E você não. Eu é que te carrego no colo. E ele fala, e eu vou te carregar até quando você tiver cabeça branca. Naquela época eu era um menino, os cabelos eram todos pretinhos. Eu achava que a cabeça branca ia demorar para chegar. Chegou. E Deus me carrega até hoje, graças a Deus. Eu ainda tenho aquele espírito juvenil da minha juventude. Eu ainda tenho aquela confiança inocente em Deus que os meninos têm aos seus pais. Estou falando isso porque quando você perceber que existe algo errado na congregação que você frequenta, lembre-se, nos últimos dias, isso não vai fazer importância, porque as instituições institucionalizadas, registradas, aquelas que falam em nome de nós. Uma vez eu falei na lição, falei até uma besteira, me arrependo até hoje. Eu falei assim, gente, nós estamos aqui na igreja de Laodiceia. Eu já estou com 20 anos que frequento essa igreja. Eu vou dizer uma coisa agora. Nós acreditamos em coisas que a gente ainda não sabe o que é. Nós acreditamos em coisas quando abraçamos a igreja Laodiceia, e só com o tempo, com a experiência, você vai vendo. E tinha pessoas ali que não podiam ouvir isso. Eu estava ensinando uma lição que falava da oferta de Caim, da oferta de Abel. E aí eu falei, olha, eu não entendo essa lição. Na verdade, para ser sincero, eu só entendi agora, completamente agora, que tem um mestre que trabalha comigo e ele me deu uma outra explicação plausível para a história de Caim e Abel. Mas eu sou triste, fiquei triste porque um dos meus alunos, não sei se exatamente naquele dia, ele não pertencia à igreja Laodiceia, e logo depois ele abandonou a igreja. Sua esposa ainda continua. Desculpa.
E eu tenho dentro do meu coração que a culpa disso é minha. Aí eu falo, Senhor, perdão. É que eu falo muito, eu sou destramelado, eu falo tudo que penso. Mas como todo penso é penso. Então a gente erra muito, porque a gente fala muito. Mas não é porque a gente erra muito que a gente tem que parar de falar. Graças a Deus, agora nós podemos subir num monte, esse monte sagrado chamado internet, e ela vai espalhar a nossa voz para todos os cantos da terra. Ajude a gente nisso, compartilhando. E por que eu estou falando tudo isso? Porque não fique triste se existe problema na sua denominação religiosa. Isso sempre houve e sempre vai haver. O que você tem que fazer é prestar atenção na sua vivência. Esqueça seus líderes por um momento e você se afaste da idolatria. Faça como Naamã. Se você não pode sair agora da sua instituição porque você é pastor, porque você é diácono, porque você é ministro, você está ligado à instituição, de repente você trabalha na instituição, tenha paciência, não vá chutando tudo pro alto, tenha calma e Deus vai achar o melhor espaço para você, tá bom? E quando eu falo aqui da minha igreja mãe, eu falo com saudosismo. Eu lembro da minha infância indo às missas, da minha mãe, nos rituais religiosos, a sua crença, a Nossa Senhora. Ela morreu crendo nessas coisas. Então por isso eu vou falar que ela está perdida? Não. A salvação é de Deus. Deus reconhece... Olá, tudo bem? Deus reconhece a nossa sinceridade e Ele vai nos medir de acordo com o nosso conhecimento. Ele não vai cobrar mais de mim do que eu sei. É por isso que eu estou aqui com liberdade e falo à vontade. Porque se eu cometer erros aqui e no futuro eu tenha que vir e me retratar, eu farei isso sem problema. É por isso que eu considero todos os meus ouvintes como meus conselheiros. Se eu estou errando alguma coisa aqui, eu sei que tem gente muito mais sabida do que eu aqui. Tem sabidinhos muito bons, doutores até. E aí você pode me instruir aí. Falar, ó, você errou nisso e nisso e nisso. Claro, a gente vai aceitar o erro e... Aceitar o erro não, aceitar que estou errado e abandonar o erro. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma leva de gente hoje que acredita que o Estado sionista de Israel é o novo Israel. Mas o apóstolo Paulo não fala isso. São Paulo diz que o novo Israel sou eu e você que aceita a mensagem de Cristo. E ele diz, aquela videira que foi tirada para que você seja enxertado como novo Israel, não está abandonada. Deus pode reenxertá-los a qualquer momento. Mas, infelizmente, quando o novo Israel foi criado, o Estado de Israel, em 1948, segundo o que me consta, não é uma nação religiosa. Tem a religiosidade, mas ela não tem o emblema religioso. Não é uma nação cristã, como por exemplo Roma, entende? Não tem uma identidade cristã. Então eu não sei exatamente, vocês que são historiadores podem dizer aí, mas esse Estado de Israel, nascido em 1948, não está inserido na profecia bíblica.
quando você ouve aí, ó Israel, eu te crio como um filhinho, eu te levarei desde o cabelo branco, desde o cabelo preto até seu cabelo ficar branco. Então não é esse estado de Israel que ele está falando. É o povo de Israel, o novo Israel. Aqui especificamente, desculpa, a profecia de Isaías está aludindo à recriação de Jerusalém, o aparecimento do Messias. É uma profecia que se tornou literal com o nascimento de Jesus, sim. Mas nós, quando lemos isso aqui, nós vemos, além do Messias, que habitou o templo em Jerusalém, nós temos que ver o Messias vindouro, o prometido, que virá em nuvens e glória. A visão de livramento, a vinda de Ciro. Quem é Ciro? Ciro foi o general que invadiu Babilônia. Ele estava circundando Babilônia, parecia uma fortaleza, tá vendo essa floreira aqui? Babilônia era assim. E Ciro era um exército tentando entrar, mas não conseguia, porque as paredes eram muito altas. E lá dentro, Belsazar, o rei da Babilônia, estava tranquilo. Ele falava, desça Ciro, dá chicotada na parede. Ela nunca vai ruir, como de fato nunca ruiu. Mas Deus tinha prometido a Ciro que ele, como seu servo, entraria e tomaria a Babilônia e devolveria aos cristãos, devolveria aos judeus, devolveria a Israel. Esse é o termo correto. E aqui está a profecia que fala de Ciro. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porque tu és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Essa é a promessa específica para Israel em Babilônia. Se hoje você se sente em Babilônia, essa promessa é para você. Espiritualizando, Israel é o novo Israel, é você, sou eu. Nós devemos ouvir aqui, e quando fala Ciro, nós temos que lembrar de Jesus, porque Ciro foi um tipo de Cristo. Ciro foi um tipo de libertador, assim como Moisés foi. Assim como Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito, Ciro tirou o povo do cativeiro da Babilônia. Ele dominou Babilônia e depois libertou o povo. Tem documentos dizendo isso. Eu desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Essa é a mensagem para Israel. Essa é a mensagem para o novo Israel. Israel, que foi criado em 1948, também pode entrar aqui, porque esse Israel é espiritual. Individualmente, todos podem se converter. Ué, o presidente de Israel, é presidente que chama? Ele pode se apresentar e falar, agora nós vamos ser nação de Deus de novo. Nós vamos seguir os 10 mandamentos e toda a lei de Deus, a Torá. Cantai alegres, vós céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó, as partes mais baixas da terra. Vós montes, retumbai com júbilo, também vós,
busques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu Jacó e glorificou-se em Israel. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, salve Israel, salve o povo de Deus, espalhado por todos os 4 cantos da cidade, da terra, espalhado em todas as igrejas do mundo. Eles estão por todas as 7 igrejas da profecia bíblica. Amém, Senhor. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que te faço. Me distraí com o pessoal passando aqui. Eu sou o Senhor que te faço todas as coisas, que estende os céus e espraio a terra por mim mesmo. Sou eu que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos e faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Eu acabo com a ciência moderna, é isso que ele está falando. A ciência moderna quer desacreditar Deus, mas Deus fala, essa ciência é loucura diante de mim. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá serei reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Você entendeu? Ele está dizendo, Ciro é meu pastor, através dele, Babilônia cairá, os rios secarão. Esse é um detalhe importante. Ciro estava lá com seu exército tentando transpor os muros de Jerusalém. Jerusalém não, perdão. Os muros de Babilônia, que eram poderosos. Mas o que aconteceu? A profecia bíblica disse que Deus secaria o rio. Que rio é esse? Eufrates. O rio que passava por Babilônia. Ele passava por sob a cidade. E ali ele alimentava a cidade. Enquanto Belsazar estava lá dentro se refastelecendo. Esqueci a palavra que eu ia falar. Refastelecendo. Se alegrando. Enquanto Belsazar estava lá em festa, ele fazia chacota com o Ciro que estava lá fora batendo nos muros. Ele falava, pode bater até o dedo cair, porque aqui você não vai entrar. Aqui nós temos a proteção do grande Deus Bel. Aí houve um insight na cabeça do Ciro. Em vez de ficar batendo no muro, tentar armar tranqueiras em Babilônia, ele foi lá pelo rio. Ele desviou o rio da cidade e o rio secou, como a profecia disse. Saudações, meu irmão. Quer aparecer no YouTube? Se quiser, é só chegar aí. O rio secou e os soldados entraram pelo rio seco. Assim como o povo de Deus passou o mar seco, assim como o povo de Deus passou o Jordão seco, os soldados de Ciro passaram o leito seco do rio. Eu acho que é o Eufrates.
não lembro agora. Se não for o Eufrates, é o Tigre. É o rio que passa por dentro da Babilônia. Eu acho que é o Eufrates. É esse rio que eles estão imaginando que vai secar de novo. Gente, até pode ser, mas a literalidade dessa história acabou com Jesus. Acabou no tempo de Jesus. Quando o templo foi destruído pelo Império Romano, a literalidade da história acabou. O povo foi definitivamente abandonado como povo. Há salvação para Israel, sim. Como indivíduos, como nação, não. Não é porque a nação é chamada Israel que é o Israel de Deus. Não é, meus amigos. É só você olhar lá, você vai ver que Israel é uma mini América. O rio que vai secar é o rio das pessoas. As pessoas serão mortas. Águas na Bíblia são gentes. Então, quando começar a cair as pragas 7, tá vendo, ó? Deus trabalha em ciclo de 7. Essa frase não é minha, é do pastor Samuel Ramos. Então, são 7 pragas. No Egito foram 10, mas agora são 7, o número de Deus, 777. Quando as pragas começarem a cair, ela vai secar todos os rios e mares. Todas as pessoas morrerão. Todos os incircuncisos se definharão. E o rio ficará deserto. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Ciro está dizendo aqui. Mas o ungido do Senhor é Ciro? Não, cara pálida. Oh, desculpa. O ungido do Senhor é Cristo. Desculpa. Ciro é um tipo de Cristo, como Moisés foi um tipo de Cristo. Então o ungido não é Ciro. A profecia está dizendo que é Ciro. Por quê? Foi Ciro quem entrou na Babilônia e tomou a Babilônia. Mas Ciro é um antítipo, cujo tipo é Cristo Jesus, o Messias, o Rei vindouro, o Rei entronizado, o profeta que nunca foi profeta, o filho de Davi que nunca foi filho de Davi. Desculpa. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Quando você lê Isaías 45 falando que o ungido do Senhor é Ciro, você precisa espiritualizar, meu amigo. Porque Ciro, historicamente, invadiu Babilônia e tomou Babilônia. Ele estava sob os cuidados de Deus. Era a profecia dos 70 anos se cumprindo. A profecia da qual falou Jeremias. A profecia que sonhou Daniel, que não viu. Mas agora ela está acontecendo. O ungido do Senhor, Ciro, entra na Babilônia, mata o rei da Babilônia e toma o poder em Babilônia. A partir daí, ele liberta o povo de Israel e diz: todos podem voltar para a sua terra. Inclusive, poderão reconstruir o templo sagrado de Deus. O templo vituperado por Belsazar, porque ele tomou cachaça nas taças sagradas de Deus. E Ciro manda que isso tudo seja restabelecido. Ciro foi o ungido do Senhor. Mas ele não é o ungido do Senhor, meu amigo. O ungido do Senhor é Cristo Jesus, o enviado, o prometido. Então, quando você ler Isaías,
entenda. A quem eu tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Tá vendo? O ungido de Deus vai abater todas as nações. Ciro não abateu todas as nações. Ciro abateu a região ali e tomou conta da Babilônia. Mas o Messias, o enviado, ele foi, ele abateu todas as grandes nações ao ser entronizado o imperador do mundo. Quando ele entrou triunfantemente em Jerusalém, simbolicamente, Deus, Jesus, está tomando, o servo enviado de Deus, está tomando o domínio do mundo para todas as eras. Ainda não se concretizou isso. Será concretizado quando da sua volta, agora, daqui a pouco. Eu soltarei o lombo dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu a ti te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que me não conheces. O nome de Deus está gravado no nosso coração. Somos servos de Deus. Somos povo de Israel. Entendeu? Ciro, o incircunciso, foi constituído servo de Deus para fazer a justiça ao povo de Deus. Assim como Deus usou Babilônia para castigar o povo, Deus está usando Ciro para castigar Babilônia. Leia e entenda, meu amigo. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Deus, o único Senhor. Não há outro a quem você deva se curvar. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Até me arrepio agora. Tá certo que eu tô com um pouco de frio. Mas Deus diz: eu criei tudo. Eu crio o mal. Isso é muito forte e contraditório, porque em Deus não há mal algum. Deus é todo amor. Não há mal em Deus. Então como é que ele afirma que ele faz o mal, ele faz as trevas? Deus está dizendo: eu assumo o controle de tudo. Em última instância, sou eu quem endurece o coração de Faraó. Você entende? Deus não criou o mal surgiu misteriosamente no coração de Satanás. Mas Deus assume a responsabilidade por tudo, até pelas trevas. Quando eu mudei para casa nova, minha esposa ficou mais apaixonada ainda por mim.
uma casa nova, instalando, com um quarto sobrando. A gente passou de uma casa de 2 quartos para uma casa de 3 quartos. Saudações, meu irmão. No dia que fomos tomar posse, o engenheiro nos acompanhou e apresentou toda a casa. E naquele dia eu tomei uma resolução. Chamei o homem, fizemos uma oração, uma coisa incomum, porque essas pessoas não estão acostumadas com isso. Eu até tive que pedir licença para orar dentro da minha casa, porque afinal eu estava tomando posse naquela hora. E naquele dia eu dediquei um quarto que eu chamei de quarto de Deus. E eu falei, essa lâmpada acesa agora nunca mais será apagada. Agora já faz 6 anos. E pela primeira vez queimou uma lâmpada lá na minha casa. Troquei anteontem. Mas graças a Deus a lâmpada do quarto de Deus está lá. E as pessoas quando passam em frente, elas percebem que aquela lâmpada nunca se apaga. E aí elas perguntam, por que essa lâmpada está acesa? Porque essa lâmpada está aqui para homenagear a Deus, o Criador. Para que lembremos que tudo vem das suas mãos. E aquela lâmpada acesa está pregando. As pessoas perguntavam para a minha esposa, para mim não muito, porque eu não sou tão sociável. Minha esposa ela é mais sociável, ela era mais cortejada. Mas as pessoas perguntavam e ela falava, nós dedicamos nossa vida a Deus, nossa casa a Deus. E aqui existe um quarto de Deus. E aí eu comentando isso com uma colega de trabalho ontem, ela falou, mas Deus precisa de luz? Falei, não, Deus é a própria luz. Falei, não, Deus é a própria treva. Deus não precisa da luz. Ele se faz luz. Tanto é que lá no céu não haverá sol. Porque Deus mesmo será o nosso sol. É meio misterioso, eu não sei como que ele vai fazer isso. Talvez essa seja uma linguagem só. Porque o sol é tão bonito, Deus vai destruir o sol? Não sei. Porque Deus é a luz do mundo. Até perdi aqui onde eu estava, meus amores. Achei. Não é. É Isaías, mas é lá para trás. Achei. Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique. Juntamente eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. Cuidado, não fique brigando com Deus. O caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? O barro não pode falar que eu sou barro. O barro não pode dizer como que o oleiro tem que moldar. Então você não tem que ficar discutindo com Deus, questionando Deus. Ai daqueles que diz ao pai,
que é o que geras? E a mulher, que dá tu à luz? Em outras palavras, o filho não deve dizer, eu não pedi para vir ao mundo. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens, os exércitos do céu, lua, estrelas, etc. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito, e o comércio dos etíopes, e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti, e serão teus, e irão atrás de ti, e virão aos grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras, Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente, tu és Deus, que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Amém. Muito obrigado. Temos uma visita importante hoje, meu amigo, o Wendel. Vander. Se aproxime, meu amigo. Deixa eu falar pra você, onde tá seu no Instagram? Não, desculpa, YouTube. É que eu sou meio antiquado, eu não tenho Instagram. Ah, você tá no YouTube. YouTube. Ah, tá. Se mostra aí, fala oi pros meus amigos. Bom dia, eu aqui novamente. Bom dia. Ah, no YouTube. Prazer Ah, em tá. cumprimentá-lo. É que eu tô procurando no Instagram. Não. Cuida da gente. Vigia das pessoas. Vigia das pessoas. Tá vendo? Ó? O meu irmão, o Wendel, né? Vander. O meu amigo Vander disse que se ele esquecesse o nome do canal, ele voltaria para perguntar. Voltou, graças a Deus. Você tá feliz hoje, meu amigo? Opa, todo dia. Vander. Você vai pro trabalho ou tá vindo do trabalho? Não, tô indo. Tá certo. Agora tem de novo. Ó, comente lá, dê a curtida e... Beleza. Tá bom? Valeu. Eu agradeço muito. Hoje nós estamos estudando o capítulo 45 de Isaías. Isaías 45, bom trabalho pra você. Obrigado, pra você também. Eu nem sei que hora que é, só tem hora, né? E guardei o celular agora. Ah não, deixa, depois eu vejo o celular. Obrigado. É que eu venho aqui, eu me empolgo e aí eu também entro às 7. Ah, é? Ah, sim. Se eu demorar muito, eu perco o meu horário. Valeu. Vai com Deus, meu irmão. O Vander, lembra aquele amigo ciclista que passou ontem aqui? Ele queria saber o nome do canal e eu falei, se você esquecer, procura em Jó capítulo 7. Mas eu acho que ele esqueceu isso também. Aí eu falei, se você esquecer, passe aqui que eu vou estar aqui. E ele passou realmente e pegou o nome do canal. Inscreva-se no canal Vigia das Pessoas. Sou eu não. Eu apenas emprestei o nome. O Vigia das Pessoas é aquele que mora lá no alto. É Deus o Criador. É aquele que faz a luz e as trevas. É Ele que comanda todos e tudo aqui na terra. Ele que disse, eu hoje te gerei. Eu tenho autoridade sobre ti, você é barro na minha mão. Você não pode falar que eu tenho que fazer um braço ou dois braços, ou sem braço, ou com ouvido ou sem ouvido. Eu carrego você desde a sua meninice, até você tiver cabelos brancos. Gente, os cabelos brancos chegaram tão rápido, eu acho que eu pintei isso aqui, não é possível. Eu não sou tiozinho, só sou um pouco usado, mas
Eu me sinto ainda um menino, aquele menino de 15 anos, 14, eu não lembro mais, que estava se confessando ao bispo. Eu me sinto, Deus me preserva puro, com a pureza dos santos. Claro, a gente escorrega, e eu já escorreguei feio, mas o meu coração está em Deus, a minha confiança é no meu Redentor, aquele que vive eternamente, aquele que virá nas nuvens em glória e vai nos julgar segundo o nosso coração. Ele vai ler por dentro de nós, tá bom? Às vezes eu faço umas brincadeiras aqui, mas é bobeira, não liga para isso não. Porque o nosso coração está cheio de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E eu creio na palavra que diz que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas enchem o mar. Encha-nos, Senhor, de teu conhecimento. Dá-nos entendimento a ponto de que possamos escolher a Ti como nosso Senhor e Salvador. Possamos seguir as Tuas leis. Obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém.